Graças e paz, boa tarde. Mais uma vez reunidos aqui no Facebook para compartilharmos um pouco da palavra e dedicarmos um pouco do nosso tempo também para compartilhar esse momento de comunhão, né, com outras pessoas e, lógico, juntamente com aqueles que têm nos acompanhado e outras pessoas que talvez estejam nos conhecendo ou conhecendo esse trabalho pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos e, obviamente, a gente tem compartilhado essa horinha aqui de ministração da palavra, um bate-papo, uma conversa tranquila, iniciando com uma canção. E eu queria deixar para vocês hoje uma muito especial. Esse ano eu conheci essa música e eu acho que, com certeza, eu conheci essa música, gostei, e especialmente para hoje eu trouxe Mil Caminhadas do Gladir Cabral. Eis que tudo te pertence, habito em tuas moradas. Sou os teus serviçais, me apraz varrer as calçadas. Por onde passam teus pés, por onde passam teus pés, depois de mil caminhadas. E sei também que não tenho o alinhamento das regras. Não sei rimar com justiça e a vista erra suas metas. Mas basta a tua palavra, mas basta a tua palavra, inspiração dos poetas. Que se derramem nos campos, teus versos sempre tão livres, e que também nas cidades se aclare o brilho desses, daqueles a quem olhares, daqueles a quem olhares, e a quem de pronto sorrires. Basta um gesto teu, uma palavra apenas, e lá se vai a dor das incontáveis penas. Basta o teu olhar, o teu sorriso amigo, para renovar meu coração sofrido. Eis que tudo te pertence, habito em tuas moradas. Sou um dos teus serviçais, me apraz varrer as calçadas. Por onde passam teus pés, por onde passam teus pés, depois de mil caminhadas. Depois de mil caminhadas, depois de mil caminhadas, depois de mil caminhadas. É isso aí, uma canção muito diferente, muito bonita. Me chama a atenção a ideia, né, do compositor em colocar a, o serviço a Cristo, né, de forma como seja o eixo principal dessa canção.
A ideia é fazer inclusive como um serviçal que varre, né, as calçadas por onde o mestre passa. Isso já seria uma honra, já seria um reconhecimento e uma oportunidade muito, muito grande, muito bonita. Então isso faz muita diferença para quem entende o Evangelho e o jeito que a Bíblia mostra. Inclusive isso nós vamos comentar um pouco hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Bom, então nós temos algumas aparições já. Queria agradecer aqui a manifestação do Isaac, do Rafael e da Dalcina, que estão com a gente por enquanto. Ainda dá tempo você mandar um recadinho, uma mensagem para as pessoas que você conhece, que queiram participar desse momento com a gente. Fique à vontade, entre em contato com elas, ou se não, elas vão poder ter a oportunidade de ouvir isso, ou ver isso depois, posteriormente, tá bom? Bom, minha pretensão hoje, minha conversa hoje é muito do que está baseado em Gálatas capítulo de número 1, verso de número 6 até o verso de número 9, o momento onde o apóstolo Paulo está falando com a igreja na Galácia e aquilo que foi, né, ministrado sobre eles é também muito importante para ser ministrado entre nós hoje. Quero ler com vocês capítulo 1, verso 6 de Gálatas, diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. De uma forma bem objetiva e bem transparente, bem clara, é percebido a intenção do apóstolo ao trazer essas palavras para a igreja na Galácia. A igreja na Galácia foi uma igreja que trouxe algumas situações complicadas de serem resolvidas, situações que careciam especialmente de uma intervenção ministerial, pastoral, apostólica, e dentre elas havia a presença de outras pessoas oferecendo uma espécie de imitação, né, adulteração ou alguma forma diferente de entender e interpretar a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho. Isso parecia acontecer com mais frequência. E por conta disso, a igreja começava a se sentir ameaçada ou com sérias dificuldades em determinados assuntos. Paulo fica sabendo disso e então lembra a todos que estão lendo e que vão ter acesso ao conteúdo dessa carta, de que sim, eles tiveram acesso a um verdadeiro evangelho. Eles tiveram acesso a uma mensagem genuína, autêntica, profunda. Mas que com o passar do tempo, eles foram passando desse evangelho para um evangelho mais, talvez, conveniente, mais interessante, mais adaptado às suas necessidades, mais voltado para os seus desejos, alguma coisa que cooperasse com o desejo do coração do homem. Isso nós podemos inferir, nós podemos supor que essas pessoas dessa igreja acabavam por preferir adotar novas práticas e novos comportamentos porque já não conseguiam ver algum sentido na presença e na eficácia do verdadeiro evangelho.
E Paulo, obviamente, está admoestando essas pessoas, chamando essas pessoas à atenção para que elas não façam isso. Porque a oferta desse evangelho é, na verdade, uma armadilha, é, na verdade, um perigo, é, na verdade, uma circunstância que deve ser banida e deve ser evitada por aquelas pessoas que se dizem cristãs e que se dizem seguidoras de Jesus. Curiosamente, essa foi uma das atividades que também permaneceram e perduraram durante a história da igreja. Não é à toa que desde sempre nós somos alertados contra falsos profetas, contra falsos homens que se dizem de Deus, trazendo ensinamentos, palavras, trazendo leituras da palavra, entendimentos da lei, que fogem completamente à verdade do Evangelho. E, curiosamente, a própria presença diabólica muitas vezes acontece travestida de anjo de luz. O que gera muita confusão na cabeça das pessoas, porque alguém pode estar imaginando enxergar alguma coisa divina, quando na verdade há uma presença e uma atuação diabólica por trás daquilo. Isso se dá porque nós ainda temos um costume que parece perdurar aí desde os tempos do Antigo Testamento, em nos contentar com um conhecimento de Deus limitado, conhecimento de Deus raso, ou uma falta de fome, ou uma falta de busca pela sua palavra e pela sua verdade. Isso tem sido um problema crônico, não somente para a igreja, mas também para Israel. No livro do profeta Oséias, nós somos alertados, ou eles foram alertados exatamente quanto a isso, para que pudessem se converter, não somente voltando ao templo, trazendo sacrifícios ou algo do tipo, mas que pudessem também se converter na busca pelo Senhor. E o profeta alerta o povo, assim, muito enfaticamente, pedindo a eles que conheçam o Senhor, mas também prossigam em conhecer. Há um ditado que diz: difícil não é ser campeão, difícil é permanecer campeão. E talvez esse verso, né, esse provérbio possa se aplicar à verdade do Evangelho, que fala exatamente disso. Difícil talvez não seja você conhecer a verdade em Cristo, mas permanecer nela, se segurar nela, se agarrar a ela, torná-la como realmente uma bússola para a sua vida, uma direção para a sua história. Seguir a vida pelo Evangelho não é seguir a vida pelo seu coração, não é seguir a vida pelas suas vontades, é seguir a sua vida por aquilo que o Pai determinou no Filho para que pudéssemos viver e viver em paz. Por isso, quando nós temos essa oportunidade de sair desses caminhos, é muito comum a gente encontrar histórias onde, ou por conta de uma frustração com o que foi oferecido, ou por um brilho maior na grama do vizinho, né, na grama que aquilo que não está em Deus oferece, a pessoa acaba saindo dos caminhos do Senhor. Isso em todas as vezes não dá certo. Por isso, estar atento ao Evangelho é curioso, é importante. Veja, o que Paulo está dizendo aqui, ele não chega nem a dizer que isso que é oferecido é um Evangelho. Ele diz que é alguma coisa, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. São literalmente pessoas adulteradores da palavra, adulteradores do Evangelho, pessoas que querem introduzir conceitos e ideias que vão para além daquilo que o Evangelho oferece. E isso, meu irmão, minha irmã,
é resultado de um distanciamento e fatalmente de uma oferta de distanciamento de outras pessoas a outras pessoas, né? É uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor e está querendo levar outras pessoas com ela. Portanto, a palavra é muito clara. Precisamos conhecer a Cristo, precisamos conhecer a Ele todos os dias, em todo o tempo, conhecê-lo pela Sua palavra, conhecer por aquilo que Ele é, não meramente por aquilo que Ele faz. Lembro a vocês que no capítulo 6 de João, eu falava sobre isso hoje de manhã, na reunião que tivemos junto à igreja, ali no aplicativo Zoom. No capítulo 6 de João, Jesus está diante de famintos, atrás de pão. Pessoas que estiveram com ele na multiplicação e que, uma vez que foram alimentadas na multiplicação, agora querem ser alimentadas de novo. Querem comer de novo. Querem ter a assistência básica social de Jesus de novo. E aí Jesus fala a verdade para eles. Olha, vocês estão vindo aqui pelo aquilo que eu posso oferecer a vocês. E o que eu posso oferecer a vocês, essa não é a minha missão. E um outro grupo que veio junto desse se levanta e fala assim, bom, mas os nossos pais comeram do pão que desceu do céu lá no deserto, se alimentaram do maná. Se tu és de fato filho de Deus, provê-nos maná. E a correção de Jesus continua, ele diz, bom, eu também não vim para trazer maná do céu. O maná cessou quando a gente entrou na terra prometida. Eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Quem quiser entender a vida eterna e viver essa vida e se alimentar nessa vida eterna, precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Isso gerou um outro problema, porque as pessoas entenderam literalmente isso. Isso escandalizou a muitos. E é aí nesse ponto que eu quero chegar. Porque por falta desse entendimento, dessa revelação bíblica, ou dessa revelação espiritual, lógico, à época ainda não existia a Bíblia, mas essa revelação já era possível ser acessada. Por falta dessa revelação, afinal de contas, o pão da vida estava diante deles. É lógico que ele não estava falando diretamente de uma espécie de canibalismo, alguma coisa que o valha. Mas ele estava falando de comer das suas palavras, comer da sua vida, dos seus exemplos, comer da sua orientação, beber da sua aliança, beber do seu compromisso com a salvação da humanidade. Ele estava falando disso. Mas quem não conhece não entende. E é muito por isso que Paulo vai fazer essa chamada ao povo de Gálatas, ao povo da Galácia, aos Gálatas. É preciso entender, é preciso conhecer a palavra de Deus e entender o que ela tem a nos dizer. É importante que você, como servo do Senhor, você que está começando agora, talvez poucos anos, poucos dias de fé, que você entenda que muito mais do que uma ministração de um pastor, de um preletor poderoso, a verdade do Evangelho é dita a você diretamente pela Sagrada Escritura, pelo pão que está revelado no capítulo 6 de João. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Então nós precisamos nos alimentar de Jesus, precisamos nos alimentar das suas palavras e do seu direcionamento. E não podemos nos deixar enganar por pessoas, por homens. E ele é direto, o apóstolo Paulo é direto quando ele fala, mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, ofereça outro evangelho, vocês considerem isso amaldiçoado. Olha só que coisa interessante, ele está falando, olha, ainda que eu mesmo, Paulo, venha até aqui vocês e comece a contar outras histórias e dar outros ensinamentos que vão de encontro ao que vocês já ouviram de mim, vocês me considerem uma pessoa incapaz ou que não deve ser ouvida. Nós precisamos fazer discernimentos de palavra.
discernimentos de evangelho, discernimentos de verdade. E se essa verdade ou essa fala está sendo trazida por alguém que talvez você não dê muito crédito, mas é a verdade de Cristo, valorize essa pessoa. Contrapartida, se a palavra que está sendo trazida vem de alguma figura especial, né, com eloquência e com algum tipo de conhecimento, se esse conhecimento não for de Cristo, ainda que seja o apóstolo Paulo, despreze. Porque o Evangelho é um só, sempre foi e sempre será. Somos pecadores, precisamos da salvação em Cristo Jesus para a condenação eterna não acontecer sobre nós. Precisamos ser santificados com a ajuda do Espírito Santo e devemos aguardar o dia do arrebatamento final para finalmente nos encontrarmos com o nosso Salvador e no amado das nossas almas. A palavra do crente precisa ser muito direta e muito objetiva. A palavra do crente precisa ser certa. E ainda que Paulo, ou um anjo vindo do céu, trazido talvez por alguma motivação de enganação ou de manipulação, nós não podemos dar crédito e dar espaço para esse tipo de coisa. E nesses dias, onde a mensagem do Evangelho tem tomado as redes sociais, é muito mais fácil encontrar esse tipo de ensino e esse tipo de oportunidade, esse tipo de janela aberta. Tenha discernimento, irmão. Minha querida, tenha discernimento. Peço a você que congrega na sua igreja, que tem um pastor, que é próximo a ele, que as palavras que você ouve, seja aqui pela internet, ou seja, talvez numa visita a uma outra igreja, não sei, ou mesmo num livro que você lê, se você não se sente apta para entender aquilo, ou aquilo ainda não fez sentido para você, procure sua liderança, procure a liderança da sua igreja, procure alguém de confiança para confirmar, para orientar, para às vezes poder corrigir você ou corrigir essa palavra a fim de que você seja abençoado. Não tome isso como verdade diretamente, mas procure se certificar disso. É lindo o exemplo dos crentes de Bereia, que à medida que os apóstolos pregavam, confirmavam mediante aquilo que eles tinham como material de estudo à época. É necessário que nós sejamos criteriosos, sim, com aquilo que se ouve, com aquilo que se prega, com aquilo que se canta. Você que é ministro de louvor, você que tem uma oportunidade na sua igreja de cantar e tocar, ou talvez promover algum tipo de ministério, devemos promover todos os ministérios baseados na Bíblia, baseados na palavra. Eu costumo dizer, se você vai pregar, pregue a palavra. Se vai cantar, cante a palavra. Se vai orar, ore a palavra. A fim de que não produza nada a partir da sua vontade e do seu querer. Isso deve partir da igreja, deve partir do cristão consciente e entendedor, que, assim como o apóstolo Paulo fala, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja amaldiçoado, seja deixado de lado, seja desprezado, não tenha valor. Atente para isso, meu irmão, minha irmã. Não permita que qualquer palavra direcione a sua vida. E digo que, se você talvez faça parte daquele grupo que não frequenta igrejas, que não frequenta ou não se dispõe a ser pastoreado ou orientado por alguém,
a sua responsabilidade é dobrada, porque você vai ter que dar conta de si mesmo. Você vai precisar assumir a responsabilidade de tanto gerar o critério quanto seguir esse critério. Muito por isso, a vida em comunidade é muito mais saudável, por mais difícil que ela seja, por mais imperfeita que seja a comunidade. Isso já acontecia naquele tempo e hoje permanece. Hoje permanece. Recentemente recebi, aliás, sempre recebo, eu tenho essa graça de poder falar e acompanhar os membros da nossa igreja nessas dificuldades, e eles constantemente têm trazido essas situações, e a gente discute um pouco, a gente debate um pouco sobre algumas colocações que são feitas, e pela misericórdia de Deus a palavra do Evangelho tem corrigido não somente aos meus irmãos quanto a mim mesmo, porque ninguém está acima do Evangelho, ninguém está acima do conhecimento de Cristo, e todos nós precisamos prosseguir conhecendo. Todos nós devemos nos colocar num lugar de submissão para conhecer o Evangelho e assim poder ajudar aqueles que têm mais dificuldade. E que bom que isso tenha acontecido cada vez mais. Eu fico muito feliz com isso, porque é sinal de que a igreja está passando por esse processo de santificação. Afinal de contas, quando se pede essa chama ardente, esse fogo todo, não é mais do que um instrumento que Deus tem através da sua palavra para fazer queimar aquelas coisas que não servem para a vida do cristão. Fazer torrar, queimar, inexistir as coisas que faziam parte da vida sem o Evangelho, e agora com o Evangelho elas não fazem mais sentido. Então, nesse ponto, que nossa vida seja cheia de fogo, seja cheia da chama do Espírito, que nos ajuda através da palavra a nos purificar cada vez mais. E eu digo a vocês e encerro falando isso. Se por um acaso vocês estejam vivendo dentro de um contexto religioso, dentro de uma igreja, onde vocês percebem que existe esse tipo de abuso, existe esse tipo de mau direcionamento. Procure conversar com sua liderança, exponha essa situação. Busque e esgote os caminhos viáveis. E lógico, tenha embasamento para isso. Mas busque os argumentos e os caminhos viáveis para que essa situação termine. Assim você vai poder oferecer não só a você, mas também à liderança e à sua igreja uma vida mais abençoada, uma vida mais tranquila, uma vida mais pacífica. Pastor, e se a liderança não me ouvir? Depois de terem esgotados todos os caminhos para isso, permaneça no Evangelho. Permaneça dentro daquilo que você tem ouvido, recebeu do Senhor, diretamente do Senhor, e encontre paz num lugar onde essa verdade ela é pregada e ela é anunciada. Tenha isso claramente em seu coração. Busque a referência que está de acordo com a palavra. Busque a liderança, a igreja, o pastor que se dispõe a aprender, a trabalhar, a atuar como uma ovelha de Cristo. Assim você vai trazer paz ao seu coração, ao coração da sua família,
ao coração do seu cônjuge. E a justiça de Deus será feita inevitavelmente. Vou finalizar relendo o texto, porque eu quero que ele fique gravado no seu coração. Gálatas capítulo 1, verso 6 diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e queiram perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. É isso que temos para hoje. Estamos aqui à disposição dos irmãos. Na quarta-feira estaremos juntos novamente lá no Instagram, às 2 horas da tarde. Se você tiver tempo, disposição, vontade, vai ser um prazer te receber lá, tá bom? Quero agradecer aqui a presença da minha tia Rosa, da Arlete, do Daniel, o Isaac, tiveram também com a gente, teve com a gente mais cedo, a Dalcina também teve com a gente mais cedo, foram as pessoas que eu tive acesso aqui, não sei se outras pessoas entraram, e a você que está me vendo em reprise, ok? Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui com a gente. Deus abençoe sua semana, que essa palavra possa reverberar no seu coração, possa gerar atitude no seu coração, e isso fazer com que a gente tenha uma igreja cada vez mais saudável. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.